Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus tem uma palavra para os corações, palavra de vida. Mais uma vez, o Senhor vai falar sobre a eficácia da oração, há poder na oração. Por isso que o Espírito Santo de Deus insiste em ministrar aos nossos corações sobre oração, sobre este vínculo com Deus permanente, que há poder quando nos aliamos com Deus, quando nos comunicamos com Deus. A resposta de todos os propósitos, Deus fala. A palavra que Deus me deu, que o Espírito Santo me deu, fica na segunda carta de João, capítulo 5, versículo 14 em diante. Sei que cada um que ouvir essa mensagem vai ser fortalecido, edificado, restaurado pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque só Deus sabe como cada um está. Então Deus, Ele sabe como atingir o nosso coração para haver vida em nós, haver alegria, paz, segurança, confiança. Louvado seja Deus, Ele sabe. E é a palavra dEle que faz esta obra tremenda dentro de nós. Louvado seja Deus. Diz assim, o título que está aqui na Bíblia, a eficácia da oração, ou seja, o resultado. A oração produz resultado. Só que, entenda, temos uma tendência natural do ser humano de querer tudo correndo. E também há causas que temos que precisamos de um socorro, de uma resposta de Deus urgente. E quanto mais, incrível, ficamos ansiosos, mas não conseguimos entender Deus falar. Incrível. Não adianta ansiedade, mas temos essa tendência, mas vamos nos dominar para que nós consigamos entender o que Deus fala conosco. E também quando há momentos que Ele se cala. Não quer dizer que Ele está alheio à nossa oração, de forma alguma. Quer dizer que Ele está trabalhando, que Ele quer que tenhamos paz. E uma pessoa agoniada, você já parou para observar uma pessoa que está naquela coisa, naquele desespero, naquela confusão, ela não tem sossego, ela não raciocina direito. Porque o emocional dela está ali a todo vapor. Então, Deus, como é que Deus vai lidar conosco quando estamos nesse nível de ansiedade? Que muitas vezes é inerente ao ser humano, infelizmente. Pois é, mas se a Bíblia diz a eficácia da oração, nós temos que segurar esta palavra e perseverar na oração. Seja o que for que você esteja pedindo a Deus, uma coisa é certa: não pare de pedir, de forma alguma. Não se desanime. Não olhe as circunstâncias e
superestime muito, de forma alguma. Olhe para Deus, porque há situações que são, meu Deus, até graves, que muitas vezes precisamos de uma resposta, precisamos de um socorro. Mas Deus é o nosso Pai. Ele sabe trabalhar, Ele sabe colocar tudo no lugar, Ele sabe estabelecer a paz. Ele sabe, se um pai da terra quer fazer o bem, quer dar o melhor aos seus filhos, imagine o Pai do céu, o Pai Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que nos ama de tal forma que deu o seu Filho, deu a vida do seu Filho na cruz do Calvário por nós. Imagine este amor em ação, respondendo às nossas petições, clamores, súplicas. A Bíblia diz assim: esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele está dizendo aqui, o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, que era bem assim chegado a Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, e esta é a confiança que temos nele. Primeiro, precisamos confiar nele. Para confiarmos nele, temos que ter uma vida com ele, experiência com ele, contínua. Não pode ser um relacionamento eventual, de forma alguma. Deus rejeita tudo isto. Porque se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, louvado seja Deus. Entenda aqui, segundo a sua vontade, outra coisa fundamental em nossa vida, nós temos que sempre nos colocar à disposição de Deus para Ele fazer. A gente ora pelas nossas petições, ora, clama, mas segundo a vontade soberana de Deus. Porque nós vamos colocar para Ele fazer o melhor por nós. Porque nós não sabemos qual o melhor para nossas vidas. Precisamos da direção dele. Louvado seja Deus, nós precisamos da resposta dele. Ele é todo-poderoso, ele sabe tudo, ele conhece nós muito mais, infinitamente do que nos conhecemos a nós mesmos. Incrível. Então ele sabe, e a Bíblia diz que a bênção dele enriquece, não acrescenta dores. Porque há muitas dores nesse mundo? Porque muita coisa é feita fora da direção de Deus. Então, como é que pode dar certo? Não dá. É problema futuro. Então, a Bíblia diz aqui, se pedimos alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, tem que ser sempre uma oração que esteja alinhada com a Bíblia, sempre. Então, há petições, óbvio, são feitas erradamente, egoisticamente, que vai causar problemas lá na frente se as recebermos. Então, Deus, a Bíblia diz, segundo a sua vontade,
temos que deixar na mão dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa pode até ser boa, mas não é perfeita. Pode até ser agradável, mas não é boa. Você está entendendo? Há tantas limitações dentro de nós que só Deus para nos socorrer. Então a Bíblia diz, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então temos petições, por favor. Deus não quer, em nome de Jesus, que paremos de pedir. É verdade. Muitas pessoas podem até dizer, para que isso? Deus não é surdo. Deus já ouviu. Pois é, mas a Bíblia manda a gente pedir. Então eu prefiro ficar com o que Deus diz. Não tem comparação. A Bíblia manda a gente pedir. Ah, pastora, mas eu estou pedindo há muito tempo. Não pare de pedir. Em nome de Jesus. Prossiga, seja o que for. Persevere na oração. Já pensou? Orou algum tempo? Já cansou de orar por aquilo? Ah, Deus não vai responder? Quem lhe disse? A Bíblia diz que ele responde às petições dos santos. Então, ele nos ouve. Então, continue. O que Deus quer lhe dizer aqui, nesse momento, é que você não pare de orar. Não pare. Você, entenda, só pode ter a certeza de ser respondido somente se você orar. Você só pode ter vitória nas causas apresentadas se você as apresentar a Deus. Se não houver oração, não há movimentação no céu, não há. Oração é algo insubstituível. Então a Bíblia diz aqui, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, está vendo? Em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós sabemos, porque na verdade, Deus, ele é todo poderoso. Então ele, meu Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele ouve as orações, as petições de todos. Então a Bíblia está dizendo, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, se sabemos disso, se o conhecemos, se o amamos, se confiamos nele, sabemos que ele responde às nossas orações. A Bíblia diz que ele nos ouve, claro que sim. O que é que faz a divisão entre o homem e Deus? É o pecado. Então não adianta a pessoa fazer largas orações, muitas vezes até de horas, se ela estiver com a vida em pecado, com as vestes manchadas. Aí ela está sacrificando sem obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, aquela oração ali, ela está perdendo tempo. Porque, primeiramente, o que a Bíblia diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para Deus ouvir as nossas orações, se houver alguma barreira, entre parênteses, pecado, elas estão impedidas. As nossas orações não serão respondidas. É pura ilusão pensar que a pessoa está com a vida, praticando iniquidade e vai orar e Deus vai ouvir as orações porque Deus vai passar a mão pela cabeça. Não, Deus quer que o povo dele, que cada um de nós esteja no altar dele, com as vestes limpas, para que não haja acusação da parte de Satanás contra nós. Você veja que o maligno,
Ele foi diante de Deus contra Jó, e Jó estava com as vestes limpas. Parou para pensar? Imagine os que estão com as vestes sujas. Muitas vezes fazendo a vontade da carne, do diabo. Então Deus, ele não se mistura com iniquidade. Ele ama o homem, mas odeia o pecado. Então, a pessoa tem que se despedir do pecado. Tem que se despojar de todo o mal. Aí sim, a oração vai ter resultado. Nós temos que entender isso. Não adianta, né, generalizar tudo, porque a gente termina até enganando as pessoas. Nós, as pessoas que pregam, elas têm que explicar isso, que para nós orarmos e a nossa oração ter alcance no céu, no trono de Deus, é de suma importância que estejamos com as vestes limpas. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele sinaliza tudo. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, nós sabemos que ele vai nos ouvir e também vai responder com vitória. Nós não podemos desanimar. Há momentos que são difíceis. Por favor, jamais eu vou, ser uma pessoa fria para não sentir que é muito difícil. Tem momentos que são, meu Deus, que só Deus nos sustenta de pé. Só Ele. Falta tudo muitas vezes. Só a graça de Deus. Então, a gente tem que saber isso. Como é que nós estamos? Estamos bem? Glórias a Deus. Aleluia. Orar para continuarmos. Para a mão potente de Deus continuar sobre nós permanentemente. Estamos mal? Vamos clamar. Vamos continuar pedindo, batendo na porta. Importunando o Senhor, porque Ele ouve e responde. E nós alcançamos as nossas petições que fizemos a Ele. Glórias a Deus. Isto aí é um consolo para nós, é uma alegria. Porque ainda mais quando há situações que não tem solução. É impossível. São impossíveis. O que a gente vai fazer? Pedir a Ele, pela sua misericórdia infinita, Ele nos responde e recebemos a vitória, a bênção. Glórias a Deus. Porque há um tempo determinado para tudo. A Bíblia diz que há um tempo de chorar. Quem quer chorar por causa dos problemas? Seja em que área for, é difícil demais, meu Deus. Só Jesus. Só conseguimos passar essa fase difícil na presença de Deus. Porque as lutas querem, muitas vezes, nos botar para baixo mesmo. Nos fazer sucumbir. Mas o Senhor, Todo-Poderoso, Ele nos levanta. Ele nos sustenta. Ele não nos deixa cair. É verdade. Ele é fiel. Então, a nossa parte é qual?
continuarmos orando. Jamais parar. Mesmo que a causa aparentemente já esteja encerrada, não por Deus, humanamente, mas Deus já deu a última palavra, não deu ainda, pois é, Ele vai dar. É melhor esperar a palavra dele, a resposta que vem da boca de Deus, porque esta aí é a resposta certa. Glórias a Deus. A Bíblia diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, não digo que ore. Então aqui, está entendendo? Esse versículo 16 aqui, 16, nós estamos vendo aqui que é uma intercessão. Que a gente, conforme sempre eu prego, que a gente não pode canalizar as nossas orações só em relação a nós. Jamais. Nós precisamos clamar pelas pessoas. É tanta gente que precisa de nossas orações. Glórias a Deus. Porque Deus está abençoando vidas e abençoando as nossas vidas por causa das orações. Então, a Bíblia diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pois é, há pecados que são para a morte eterna. Então aqui diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, existem vários tipos, várias vertentes de pecados. Tem um tipo de pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, isso aí, eu vou, conforme a direção do Senhor, do Espírito Santo, eu tenho um desejo de pregar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, no momento que o Espírito Santo me direcionar, eu vou ministrar sobre esse assunto que é muito delicado. Então, se a pessoa pecou algo que ela não está condenada eternamente por conta daquele pecado, a gente vai orar e a Bíblia diz que Deus vai dar vida àqueles que não cometeram pecado para a morte. Então, mas a Bíblia diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, Jesus estava ali pregando, cheio do Espírito Santo de Deus, operando milagres, e os fariseus, os falsos religiosos, estavam dizendo que Jesus estava com Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou seja, quem estava usando Jesus ali, eles estavam dizendo que quem estava usando Jesus ali era Satanás. Está entendendo? Que grave, meu Deus. Então Jesus virou para eles e disse: olha, se alguém pecar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não adianta. Não é fácil. Você está diante de alguém que já pecou contra o Espírito Santo. É dificílimo. Porque você sabe, pela revelação do Espírito da glória de Deus, que aquela pessoa não tem mais jeito. Ela está sentenciada eternamente, porque ela pecou contra o Espírito Santo de Deus. É sério.
Se você não leu ainda um livro que marcou muito minha vida, é o livro que eu mais amo de todos os livros evangélicos. Bom Dia, Espírito Santo, de Benihim. Se você não leu ainda, leia. É muito forte. É sobrenatural este livro. Foi logo quando eu me converti que ele foi lançado. E Deus me deu aquele alimento forte. Meu Deus, é lindo demais. Se você não leu, adquira. Eu ainda lhe digo aqui, eu não sou, por favor, alienada, nem atrasada. Mas se você puder adquirir ele em papel, é melhor. Você vai poder ali sublinhar o que mais te chama a sua atenção. Meu Deus, esse livro aí marcou minha vida espiritual, sabia? Tremendo, é um livro tremendo. Todos os livros de Benihim são maravilhosos e de John Bevere são maravilhosíssimos também. São os dois autores bíblicos que eu mais amo. É muito espiritual cada livro deles. Então, se você lê este livro, Bom Dia, Espírito Santo, mas você tem que ler, não é ler e fazendo outras coisas, nem assim, quando uma pessoa está lendo ali, mas com pressa, não. Leia um momento que você puder estar na presença de Deus. O momento que você reservou para você e Deus só. Leia. Leia, pegue a Bíblia, bote de junto, uma caneta, um lápis, o que você quiser. Esse livro, uma vez eu comprei vários livros desses e dei de presente a muita gente. Todo mundo que eu ganhava para Jesus, eu dava esse livro. E terminou, sabe o que aconteceu? Até o meu. Toda vez que eu comprava um para mim, eu emprestava a alguém e a pessoa nunca devolve. E hoje eu não tenho ele. Porque o último que eu tinha, emprestei, nem me lembro a quem mais, a pessoa não me devolveu. Mas amém. O importante é que, se as pessoas estão lendo ele, amém. Não faço questão dele de volta. Brevemente, eu vou comprar, se Deus permitir, em nome de Jesus, um. O importante, lê esse livro. Leia. Bom Dia, Espírito Santo. Todos de Benihim e todos de John Bevere. Leia que você vai... Meu Deus, é Bíblia pura. É unção de Deus. Unção do Santo, sem qualquer mistura. Pois é. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo gravíssimo. Muita gente, infelizmente, há muita ignorância no meio dos crentes, muita ignorância espiritual. Então, muita gente diz assim, só Deus é que sabe. Pois é, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido. Uma pessoa espiritual que tem vínculo eterno com Deus, ela reconhece alguém que já pecou contra o Espírito Santo. Sabia disso? É forte. É algo, é como se fosse. É como se você estivesse vendo aquela pessoa dentro de um buraco sem fim. É muito difícil quando Deus mostra a você alguém que não tem mais a salvação porque blasfemou contra o Espírito Santo. Isso é algo que sempre aconteceu, está acontecendo. Muitas pessoas estão pelas igrejas aí, estão totalmente perdidas. E algumas delas já blasfemaram contra o Espírito Santo. É perigo que nós temos que respeitar a Trindade excelsa. Tem que ter muita reverência a Deus, temor,
A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Só vamos saber fazer as coisas corretas que agradem a Deus se temermos Ele, tivermos reverência, respeito a Ele. Pois é, eu nem vou ficar muito parada nesse assunto da blasfêmia, porque é para uma pregação. Com fé em Deus, em breve o Espírito Santo vai me dar a honra de eu ministrar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ali eles estavam dizendo que Jesus não estava sendo usado por Deus, mas por Beelzebul. Jesus virou para eles e disse isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, nós temos que nos guardar sempre, para que a gente nem chegue jamais a entristecer o Espírito Santo de Deus. Toda iniquidade é pecado. Toda transgressão, toda impiedade, toda maldade, toda desobediência é pecado. E há pecado que não é para a morte. Está entendendo? O único pecado que o decreto é a morte eterna, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Todos os outros pecados têm perdão. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente e mudar de vida, porque o que é o arrependimento? Mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção. Mas se a pessoa, se for um arrependimento superficial, não vale nada. Deus não trabalha com o que está fora de nós, mas com o que está dentro. É com a intenção do nosso coração. Então, por isso que qualquer coisa a gente tem que levar diante de Deus. Não deixar nada se alastrar. Falhou, vá logo diante de Deus. Se reconciliar, pedir perdão. Sempre Deus está pronto para perdoar um coração contrito e quebrantado. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque, na verdade, eu quero dizer isso aqui porque tem pessoas que ficam preocupadíssimas quando fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, elas ficam se perguntando se ela já fez isso, pelo amor de Deus. Se a pessoa fica nesse estado perguntando, é porque é claro que ela não fez. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo deliberado. Primeiro a pessoa nega a fé, apostata. Depois, blasfema contra o Espírito Santo. Então, se você está na presença de Deus, mesmo com suas limitações e os acidentes de percurso, está entendendo? Mas você ama o Senhor, você quer viver eternamente com Ele, você está livre desse pecado, entenda isso. Esse pecado é para aqueles que são contra Deus, que já o conheceram e que não tem mais jeito, porque já negaram o Senhor, não aceitam, se levantam contra o Santo de Israel, obstinadamente. E quem é que nos conduz a Deus? Quem é que nos conduz ao Espírito Santo? É Jesus, não é isso? Desculpe. Quem nos conduz a Jesus é quem? É o Espírito Santo. Amém, é isso aí. Então, tudo vem do coração. Então, nem se preocupe se você ficar, ai meu Deus, mas eu fiz isso. Não. Você ama Jesus? Ama a Trindade Excelsa? Com certeza. O que você tem, sabe o que é? É o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem a salvação eterna. Louvado seja Deus, que é a maior pérola que existe. Tudo passa. A salvação jamais passará. É eterna.
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha só, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Vamos entender isso aqui, por favor. Então, a pessoa sabe que Deus perdoa pecados. Óbvio, glórias a Deus por isso. Mas não é por isso que temos que viver pecando, porque não se brinca com Deus. Não se zomba de Deus. Então a Bíblia diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aconteceu um acidente de percurso. É péssimo, mas amém. Vai para o altar de Deus, se reconcilia com ele e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você está entendendo? Mas não é para a pessoa se fiar no perdão de Deus e viver pecando, porque aí está zombando de Deus. Quem zomba de Deus morre. Não se pode brincar com Deus. Então, não é uma coisa que a pessoa vai viver pecando, fiada no perdão de Deus. Ah, não, se eu pecar não tem nada, Deus vai me perdoar. Em nome de Jesus. Não podemos pensar assim, que esse é um pensamento contra Deus. Temos que caminharmos cada dia para a santidade, a santificação a cada dia. Temos que ser melhor a cada dia, é verdade. Cada dia nos aproximamos mais de Deus. Como é que vamos sujar nossas vestes? Você já viu uma noiva? Como é uma noiva? Quando você vai... Eu acho lindo o casamento. A coisa que eu mais acho lindo no casamento é a noiva. Lindo. Duas coisas do casamento que eu mais amo. Em primeiro lugar é a noiva. Que eu acho lindo, aquela noiva de branco, eu acho lindíssimo. Em segundo lugar é o bolo do casamento, que é uma delícia. É impossível não amar aquele bolo gostoso, meu Deus. Feito com tanto esmero. Pois é. Então, imagine uma noiva toda vestida de branco e com alguma sujeira no vestido. Todo mundo vai ver. É horrível. Todo mundo vai dizer, o vestido dela está sujo. Assim somos nós. Não somos a noiva de Cristo. Nossas vestes têm que estar alvas. Sempre. Aconteceu um acidente de percurso, confessa, deixa e deixa. Aí alcança a misericórdia. E deixa. Não é para continuar confiando que vai pedir perdão e que Deus é bom e vai perdoar. Deus perdoa, mas Deus não aceita zombaria nem brincadeira. Então, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Como assim? Puro. Vai depender de mim e de você, nossa pureza. Vai depender da natureza do nosso coração. A Bíblia diz, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. É nós que vamos nos conservar. Por quê? Porque somos gerados de Deus. E o maligno não lhe toca. Como é que o maligno não pode tocar em alguém que está selado por Deus? Como é? Jamais. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso escudo. Como é que o maligno não pode tocar? Porque para ele tocar em nós, tem que tocar em Deus. Tem que Deus permitir. Não é ele tocar porque ele quer tocar, não. Como foi com Jó? Deus disse, toque nele. Deus que falou. Satanás jamais podia tocar em Jó se Deus
não lhe permitisse. Você está entendendo? Não estamos aqui jogados nesse mundo, à mercê das hostes espirituais da maldade, não. Estamos debaixo da potente mão do Deus Altíssimo. É Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa proteção permanente. É Ele que nos sustenta de pé. É Ele que diz, não temas porque eu te ajudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele, é o Todo-Poderoso. O maligno não toca. Tem pessoas que tudo pensa, é o diabo que está fazendo isso em mim. Não, pelo amor de Deus. O diabo, ele inverte pesado, mas ele não pode te tocar se Deus não lhe permitir, não permitir a ele. Por favor, você tem que saber separar as coisas, para você não botar tudo no balaio que é Satanás. Aí você está dando muito mérito a ele. Não. Deus é todo-poderoso, é Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele quem nos sustenta de pé. Louvado seja Deus, é o Todo-Poderoso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É verdade. Por favor, nós não podemos usar esse versículo para nos engrandecer, em nome de Jesus. Jamais. Nós temos sempre que nos esconder em Cristo. Importa que Ele cresça e que eu diminua sempre, permanentemente. Mas a Bíblia diz aqui, a Bíblia que está dizendo, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo sofre a influência dele. Imagine, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está unido ao sistema, esse sistema diabólico. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, dentro de nós, ele opera mudanças tremendas pelo Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos ver coisas que a gente nunca percebeu antes. Nós conseguimos ver a operação do erro no mundo. Por favor, em nome de Jesus, não é para nos colocarmos em um pedestal e acharmos que somos melhores do que ninguém. Pelo amor de Deus, jamais. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, sabemos que somos de Deus. Por quê? Porque aceitamos Jesus como Salvador e Senhor. Porque Deus é o nosso Pai. Estamos na presença dEle. Somos dEle eternamente. Escolhemos este caminho. E todo mundo está no maligno, é verdade. Você está notando que o mundo está piorando a cada dia mais iniquidade, mais rebelião contra Deus, mais violência, mais maldade, mais atrocidade, mais perversão, mais tudo de ruim. As coisas estão piorando muito. Só Deus pode guardar os inocentes de toda maldade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Oh, glórias a Deus, Maranata. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Está vendo? Está dentro de nós o entendimento. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é Baal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no que é verdadeiro estamos, a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nele, eternamente nele, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos no Pai, estamos no Filho e estamos no Espírito da glória de Deus eternamente. Somos aliançados com Ele, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Santíssimo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. É Ele,
Jesus Cristo é a vida eterna. Ele disse, a vida eterna é esta, que me conheçam como Senhor, que conheçam a Ti como Deus Todo-Poderoso. Esta é a vida eterna. O resto é mentira de Satanás, é engano, é dolo, para que muitos adentrem ao inferno. Louvado seja Deus, é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus. É Jesus, é Jesus. O que nos religou a Deus é Ele, o Todo-Poderoso, eu sou que sou, é Ele. Oh, glória a Deus, que mensagem, esse versículo 20 aqui, que mensagem tremenda, meu Deus. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Nós não estamos no caminho do Senhor, né, porque somos marionetes de ninguém, porque ninguém fez lavagem cerebral em nós, em nome de Jesus. Muitos dizem, aquela pessoa está nesse caminho porque fizeram lavagem, é mentira de Satanás. Aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade estão neste caminho, porque este caminho é a verdade. Este caminho é Jesus Cristo. E conhecemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Nós estamos firmes, aliançados com a verdade eternamente. Louvado seja Deus. Sabemos de onde viemos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. E também sabemos para onde vamos. E mais ainda, onde vamos estar eternamente. Louvado seja Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Dentro de mim e de você. Dentro. Lá nas nossas profundezas. Há lugar só para um Deus, o Todo-Poderoso. Não há lugar para ídolos. Ídolos em forma de gente, ídolos espirituais, ídolos em forma de bens. Em nome de Jesus, não há lugar naquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Não há lugar para ídolos no coração, não há. Jamais. Os ídolos são abomináveis. Só há lugar para o Todo-Poderoso. O eu sou que sou. Louvado seja Deus, é Ele. Aquele que habita em nós e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Deus a enviou para você, sabe para quê? Para te fortalecer espiritualmente, para a sua caminhada nessa terra, na presença dele, para o nome dele ser exaltado e para a força dele estar dentro de você permanentemente. A força do Senhor, a força do Todo-Poderoso na sua vida, permanentemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja o que houver, Ele está contigo para lhe dar vitória, para te sustentar de pé, para dizer, não temas, porque eu te ajudo. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.